A tabela do Palmeiras é fácil, mas tem um jogo muito difícil, que é o jogo do Fortaleza. É o que eu falei agora há pouco do Flamengo. O Palmeiras tem uma final de campeonato domingo em Fortaleza. Na história do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza no Castelão 8 vezes e só ganhou uma. Gol do William do Bigode. Você acha que tem alguém ali no Palmeiras querendo ver o William do Bigode por perto? Então, assim, o Palmeiras tem a final de campeonato domingo. Final do campeonato do Palmeiras é domingo. Tem que ganhar o jogo do Fortaleza em Fortaleza de qualquer jeito e não vai ser simples ganhar em Fortaleza. Empatar em Fortaleza pode ser justo em comparação com o Flamengo, porque o Palmeiras pode ganhar o campeonato no saldo de gols. Perder para o Fortaleza no Castelão é tragédia para o Palmeiras. E o Fortaleza precisa do resultado, porque está tropeçando. Está tropeçando de forma consecutiva, mais uma vez com o Botafogo, está com 44 nesse momento. Só para contextualizar, quando a gente diz fácil e difícil, a gente já falou isso da outra vez, não existe jogo fácil neste campeonato imprevisível. A gente só não está ficando em cima do muro, ou seja, todo mundo sabe que tem casca de banana em todos os lugares. Sim, perfeito. Mas o que estamos dizendo o desafio é não ficar em cima do muro e dizer fácil, média ou difícil. É deste ponto de vista, só para contextualizar, como diria o Tite na entrevista coletiva de ontem. Perfeito. E até em comparação com os concorrentes. Não tire de contexto. Até para comparar com os concorrentes, né? O Palmeiras em relação ao Botafogo, o Flamengo em relação ao Grêmio, enfim. Cruzando os caminhos e entendendo qual que tem a missão mais difícil, mais fácil nesse caso. Para você, Igor, a tabela do Palmeiras. Eu também classifico como fácil e digo mais. Acho que faz 12 pontos, tá? Numa projeção aí. Estou sendo ousado com o Palmeiras aí, porque o que poderia, talvez, em condições normais de temperatura, pressão e estágio do campeonato, ser o jogo mais complicado seria o Fluminense se estivesse vivo, né? Mas é aquele contexto em que o Fluminense... o PVC mencionou a rivalidade italiana agora, né? Eu tenho minhas dúvidas. Não estou duvidando do profissionalismo de ninguém, obviamente. Mas você entra... Não dá para negar que isso afeta a disputa do campeonato, você enxergar o seu rival podendo ultrapassar o time contra quem você está jogando, seu adversário, né? Então, o Fluminense nessa situação, o Flamengo e Botafogo brigando imediatamente atrás, e ainda o elemento mundial tira um pouco do peso desse confronto contra o Palmeiras, que normalmente aconteceria. Por mais que o Fernando Diniz seja um workaholic declarado e queira sempre que o time... Vitória Fluminense, mas é inegável que isso aí afeta a mentalidade do jogador, enfim. O desafio do Diniz é reverter isso aí. Mas, considerando tudo, a tabela do Palmeiras fácil, acho que vai fazer 12 pontos nessa hipótese, por isso que é o meu palpite, inclusive, de título brasileiro nesse estágio do campeonato, com tudo que ficou exposto pré isso aqui, né? Pré 34 rodadas, de Palmeiras campeão por conta disso. Eu não tinha nem pensado em fazer essa pergunta, então agora que você já deu o palpite, eu vou pedir o do PVC também. Qual que é o teu palpite para campeão, PV? Palmeiras. Então, os dois achando que o Palmeiras. Concluindo aqui a nossa análise de vocês dessa reta final, dá para dizer que o Galo tem a tabela mais difícil e aí Palmeiras ou Flamengo que tem a mais fácil para vocês? Palmeiras tem a mais fácil. Só que eu acho que o Botafogo tem a mais fácil. Botafogo? Eu acho que o Botafogo tem a mais fácil. Só que o Botafogo tem um rival mais difícil de todos, que é o Botafogo. Você acha que os adversários, o caminho do Botafogo é o mais fácil para você? Eu acho o caminho do Botafogo mais fácil. Tá. Mas o problema é que o Botafogo é o único que vai jogar contra o Botafogo. Eu acho que justamente nesse argumento, porque eu acho que a do Palmeiras está mais tranquilo do que no equilibrar de questões aí. Eu acho que para o Palmeiras executar e fazer os 12 é muito mais fácil do que o Botafogo fazer, sei lá... mas é porque o Palmeiras não pega o Botafogo. Por isso também. Mas a do Atlético é mais difícil, sim, seguramente. Acho que não tem nenhuma que empate aí com... Até porque a gente classificou nenhuma outra como difícil, né? Só o Atlético. Então ficou sozinho nessa classificação aí. Mas acho que é por aí. Para você é do Botafogo ou do Palmeiras mais fácil, Igor? Para mim é do Palmeiras mais fácil. Perfeito. Fechamos então a análise. Vocês podem fazer as suas próprias análises, evidentemente. E a gente vai mostrar agora o panorama do Campeonato Brasileiro de 2009. O PVC fez essa contabilidade aqui para a gente, resgatou nos seus arquivos para mostrar e fazer a comparação. Em 2009 o Flamengo virou, né? O Flamengo fez aquela virada épica. Olha como é que estava o Brasileirão
na 34ª rodada do Brasileiro de 2009, gente. Olha isso. Olha a semelhança, impressionante. São 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 6 times também. Diga, PB. 6 times divididos por 6 pontos. Mas olha a coincidência. O Palmeiras liderou da 15ª à 33ª rodada. Na 33ª rodada, na 34ª rodada, o líder mudou. Como dessa vez. E o líder passou a ser o último campeão. No caso, São Paulo, em 2009, o Palmeiras neste ano. Nos 2 casos, o Flamengo estava em terceiro lugar, 2 pontos atrás. A diferença é que o 6º colocado estava 6 pontos atrás e dessa vez está 5. Então você tem já 3 coincidências aí, né? 3 coincidências. A liderança, o líder que liderou pela maior parte do torneio perdeu a liderança na rodada 34. O novo líder era o último campeão. E o Flamengo estava em terceiro, 2 pontos atrás. Perfeito. A única diferença nesse momento é que dos 6 times a diferença é de 6 pontos naquela ocasião de 2009 e agora entre os 6 times a diferença é de 5 pontos. O Palmeiras com 62 e o Galo com 57. Nesse momento, então, 5 pontos. A única diferença mais visível assim que a gente olha. E lembrando que a gente tem aqui candidatos repetidos, né? Palmeiras, Flamengo e o Galo. Os que mudam são São Paulo, Cruzeiro e Inter. Aqui no caso de hoje temos o Red Bull Bragantino, o Grêmio e também a equipe do Botafogo. Aí a gente chega, como é que terminou? Isso aqui é como está agora, espelhando nesse momento, 34ª rodada. E como terminou o campeonato de 2009? Olha só, gravem bem como é que está a pontuação, atenção, transição em 3, 2, 1, chegamos a ela. Terminou assim, o Flamengo com 67, o Inter com 65, o São Paulo, que naquela altura era o líder, com 59, ficou em terceiro. Vou falar qual que era a posição na 34ª e como terminou, tá? Vamos lá. O Flamengo, que terminou como campeão, ele era o terceiro colocado. O Inter, que terminou como vice, era o 6º. O Inter terminou como vice e era o 6º. Então, para você ver a imprevisibilidade. O São Paulo, que terminou como terceiro, era o líder. O São Paulo caiu da liderança para a terceira colocação. O Cruzeiro, que terminou como 4º colocado, era o 5º. Então, subiu uma posição. O Palmeiras, que era o vice-líder, terminou como 5º. E aí a gente teve um intruso aqui no reta final. O Avaí apareceu na questão, deixando o Galo na 7ª colocação. O Galo era o 4º, caiu para 7º. Esse foi o panorama. O Galo não fez nenhum ponto nos últimos 4 jogos. É verdade. O Galo ficou estacionado, é verdade. O pessoal de azul tá com uma saudade aí, né? Cruzeiro, Avaí, olhando isso aí, hoje esses caras estão, pô, bons tempos, Brasileirão 2009 e tal. Mas, assim, do ponto de vista do Flamengo, né, o Tite falou ontem, né, que vai buscar todas as referências históricas para dominar essa reta final e, obviamente, que o Brasileirão de 2009 foi citado e sempre será citado como uma grande recuperação do Flamengo, talvez a maior nos pontos corridos, né, individualmente falando, para o Flamengo. Coloca o Brasileirão de 2009 e a final da Libertadores de 2019 em duas prateleiras iguais, com a diferença que uma é mata-mata e outra é pontos corridos, como as principais viradas do Flamengo. Em 2020 também é interessante, mas como perdeu o último jogo, né, para o São Paulo, ainda precisou chorar no Edenilson, 41 anos, aí, opa, anulou. Mas, assim, do ponto de vista do mérito, vamos dizer, mérito próprio, é difícil falar esse ponto de corrida, mas do mérito próprio de ter ganhado o último ali, da epicidade, acho que supera o de 2020. Então, acho que no ponto de corrida, acho que é a principal virada ou guinada do Flamengo aí. O PVC, para você, esse campeonato de agora tá mais emocionante ou tanto quanto o de 2009? Não, esse campeonato está melhor. Esse campeonato está melhor. O jogo de ontem foi uma aula. Foi um dos melhores jogos do campeonato. A gente está falando dos 4-3, que tem emoção do início ao fim. Taticamente, o jogo de ontem foi uma aula de futebol moderno. Então, o campeonato está melhor. Aí eu vejo... vi ontem meu amigo Paulo Calçade falando que a temporada ficou modorrenta na maior parte. Não importa se ficar a maior parte, o campeonato foi bom, o campeonato foi melhor que o outro. E a pontuação vai ficar mais achatada, mas não está mais achatada do que outros. O campeão pode ter 74 pontos e pode terminar com 72. Em 2009 fez 67, foi o mais baixo, mas foi o mais equilibrado. Por isso, o
Campeonato Espanhol de